de arte, seja bem-vindo a mais um episódio do Pitacos do Tiff, aqui esse quadro que é o Tiff em Off, onde eu converso contigo num diálogo, onde a gente troca uma ideia sobre assuntos que são mais difíceis de eu trazer no canal, normalmente assim, em vídeos normais editados, e que é quase uma terapia. Eu acho que vamos dar um nome pra terapia do Tiff, viu? O que você acha? Melhor Tiff em Off ou terapia do Tiff? Diz aí pra mim. Porque você sabe que aqui é tudo meio cambiante, assim, ainda não tá definido as coisas, né? A única coisa que tá definida é o nome Pitacos. E aí nenhuma bet vai tirar, viu? Viu? Não vai tirar, não. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não me segue no Instagram. Então me siga no Instagram, segue no LinkedIn, que você vai ficar sabendo das fofocas, Também deixa o like, ajuda aqui com hype, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal também, para que você possa conferir os episódios, seja só comigo aqui no Tiff Off, seja com convidados que eu gravo lá no estúdio da Mid, trazendo mais inteligência e menos quinta série, né, do que os episódios que eu faço sozinho, sempre às 8 da noite, às quartas-feiras, tá? Então pode chegar aqui que tem episódio do Tiff. E aí depois eu publico nas outras plataformas, se você tá na academia, fazendo um cardio, se você tá... Pra levantar peso eu acho que não ia ser bom não, viu? Mas pra cardio pode ser uma boa. Você tá no trânsito, voltando, e você quer escutar alguma coisa diferente, tá escutando pitacos, então também ajuda aí, tá? No Spotify, na Amazon, na Deezer, ajuda a favoritar, dá like, ajuda aí para que a gente possa crescer também nessas plataformas, beleza? O Tiff em Off acontece com oferecimento da Clouders. Você que está precisando de um servidor mais robusto para o seu site, para o site da sua empresa, onde você pode ter controle, autonomia e deixar o seu site em um servidor como Amazon, como Google, como Linode, até mesmo da própria DigitalOcean, afinal a Clouders é da DigitalOcean, otimizada para WordPress, acessa o link que está na descrição, acessa clouders.com, depois você insere o cupom TIF25 para ter 25% de desconto nas primeiras mensalidades, tá bom? Acessa aí, insere o cupom TIF25 na Clouders, o link está na descrição, mas você também pode acessar pelo QR Code que está na tela, ou apenas digitando aí o site da Clouders, o cupom serve para você da mesma maneira, beleza? Bom, o tema de hoje é para falar sobre algumas dicas, algumas percepções que eu tenho referente ao mercado e que eu gostaria que os estudantes, os aprendizes, os galuchos, caso você não saiba, o pessoal às vezes acha que eu falo galucho, né? Que é de gaúcho, mas não tem nada a ver não. Diz respeito a galucho, né? Galucho é aprendiz, né? É um termo até militar, né? Que era utilizado antigamente. Referente a quem está iniciando, né? De baixa patente, aprendiz. Então você que é galucho ou galucha, né? Você que está entrando na faculdade agora, eu gostaria de passar algumas coisas para você. Então, coisas que eu gostaria que todo estudante de design soubesse, né? E que algumas delas eu até demorei para entender. Agora a gente tem a possibilidade de ter curso tecnólogo em UX, inclusive é uma coisa bem legal que a gente está tendo agora. Antigamente não tinha, agora tem. Eu tenho até um vídeo sobre, não sei quando você está vendo esse vídeo aqui ou ouvindo, mas talvez eu já tenha lançado um vídeo falando sobre essa nova possibilidade. E aí, a partir desse conteúdo sobre as faculdades que eu fiz, eu pensei em fazer esse novo, falando sobre coisas que eu gostaria que os estudantes entendessem. Principalmente a galera que está entrando na área digital, tá? Na área de UX. Então eu vou listar algumas coisinhas aqui. Eu escrevi um monte, não vai caber tudo nesse vídeo. Se você gostar, eu posso fazer uma parte 2, tá? Porque tem mais coisas aqui que eu listei. Mas vou tentar ser sucinto em algumas delas aqui. Começando já falando que não tem como separar UX e UI. UX e UI não são inimigos. Estética não é inimiga do design. O visual não é inimigo do design. Você fazer tela não te deprecia. Você não é inferior por causa disso. Presta atenção. A gente utiliza computador, a gente utiliza celular, a gente utiliza a internet basicamente através do quê? Me responde. Interfaces gráficas. Então, não tem como o usuário ter uma boa experiência sem ter uma boa interface, é fato. Essa briga é perda de tempo, esse papo de LinkedIn é burro. Tudo é design no final, tudo é design. O usuário ganha quando
a experiência é boa. O usuário ganha quando a interface é fácil de utilizar, é funcional, é bonita também. Quando você consegue unir ali a questão de resolver o problema, de ser funcional e ao mesmo tempo ser agradável, prazeroso e ter uma boa estética. E aí que é o nosso desafio. Eu vejo que as pessoas às vezes não sabem ter discernimento, que as coisas não funcionam assim numa dicotomia, que é uma coisa ou outra, principalmente no design. E tem esse papo, né? Que parece que fazer tela hoje em dia, pelo amor de Deus, né? É uma coisa inferior. E na verdade é muito louco, né? Porque assim, as pessoas acham isso, não querem trabalhar com isso, mas na hora que elas veem uma tela legal, na hora que elas veem uma propaganda, um anúncio de alguém fazendo tela, já vão lá seguir, já fica pagando pau. É muito louco, né? Mas o fato é que nessa parte mais operacional da coisa, não tem como você fugir. Você que é iniciante, você que está estudando agora. Então, saber que tudo é um emaranhado de coisas, que tudo é design, vai ser bem útil para você, até a questão de expectativa na hora que você entrar no mercado. Porque você vai acabar fazendo tela, você vai acabar lidando com isso, tá tudo bem. Como eu falei, não tem como separar. Inclusive, a matéria de UI é mais profunda, né? A matéria de UI a gente se aprofunda muito mais referente à interface do usuário, à interação humano-máquina, a todos os elementos, componentes que estão inseridos dentro do campo do UI e que demandam estudo, que são complexos de estudar, de entender, né? Só que as pessoas resumem muito a UI a visual, e não é sobre isso, ou somente sobre isso. É apenas uma camada dentro desse processo. Tem uma frase que eu já utilizei no meu Insta, que eu gosto de utilizar em aulas, que fala assim, que design é onde ciência e arte se equilibram. Que inclusive eu procurei o autor, não encontrei, aí depois eu fui ver que talvez seja um indiano, um designer indiano que estava num curso, numa faculdade, e aí ele pensou isso num projeto de escola e propagou a frase e espalhou pelo mundo. Muito louco, né? Porque essas questões de frase assim, a gente nunca sabe se realmente foi o autor, né? Por exemplo, tem um monte de frase que colocam no Steve Jobs, colocam no Einstein, a gente nem tem certeza. Mas eu entendo que é assim, né? Design tem sua origem intrínseca na arte. Porém, ele nasce para resolver problemas lógicos da nossa sociedade, né? Problemas cotidianos ali, na criação de produto a partir da Revolução Industrial. Então, é nosso dever fazer algo funcional, óbvio, né? É a premissa básica. Mas a gente não precisa excluir a parte mais subjetiva da coisa, né? E muitas vezes quando a gente está falando de UI, apesar de UI não ser subjetivo, né? Apesar de ter muito estudo e design de interação é mais complexo do que se parece, estudar sobre interação humano-máquina é muito mais complexo, né? Então a parte visual do UI é uma camada, né? O UI designer, a pessoa que vai atuar com isso, tem que pensar e estudar muito mais, né? Tem que se aprofundar muito mais. Mas UX e UI, eles não são inseparáveis. Na verdade, eles andam juntos. Se você ficar nessa vibe aí da LinkedIn, que acha que fazer tela é errado, que fazer tela deprecia o seu trabalho, que fazer tela você tá num nível inferior, você vai acabar se prejudicando, principalmente no começo, tá? Principalmente no começo, porque ao menos que mudem o formato que a gente utiliza hoje em dia, os dispositivos móveis e a internet, a principal interação é visual. Essa interação acontece através de interfaces visuais, as gráficas, né? Interfaces gráficas do usuário. Então, inevitavelmente, você tem que aprender sobre elas, principalmente no começo, que você lida mais com a parte operacional. Não trate UX e UI como inimigos, tá? Eles não são inimigos, eles são um casal ali que anda junto, não tem como fugir. Esse é o primeiro ponto que eu quero passar, porque às vezes as pessoas querem se especializar, ou às vezes as pessoas... E tá tudo bem, tá? Você pode se especializar depois para pesquisa, por exemplo, mas é importante saber que as coisas não funcionam assim, tipo 880 na prática, sabe? Tipo, você só vai fazer UX e você só vai fazer UI. Não, principalmente no começo e em empresas menores, que tende a ser o seu primeiro emprego, né? Você como freelancer, fazendo uns projetos aí, então é tudo meio que junto e misturado. Então a segunda dica que eu quero passar para você
que ainda está nesse contexto assim, de tudo junto e misturado e que não tem uma regra específica e que a gente tem que ter mais discernimento para poder prosseguir e pensar a nossa carreira, é justamente que não tem um caminho certo, uma receita de bolo para sua carreira. Então, descubra a sua própria forma. Ela pode não ser em T, a sua carreira pode não ser em Y, a sua carreira pode não ser, sei lá, em outro formato. Na verdade, ela pode ser em H, ela pode ser em Z, né? A sua carreira não tem que seguir uma regra específica. E eu sou uma prova viva disso, né? Falaram que o ideal é a gente ser generalista, mas com profundidade em uma área. Por exemplo, que nem a carreira em T, né? Que você tem um conhecimento base generalista e depois você se aprofunda em uma área. Falaram que você muitas vezes tem que escolher uma bifurcação, né? Então você atua como especialista, depois você segue para um lado ou segue para o outro. Na carreira em Y. Fala um monte de coisa. Mas o fato é que não existe uma receita de bolo e você pode descobrir a sua própria carreira. Porque assim como a gente ensina design de maneira linear nas escolas, né? E eu me coloco dessa maneira, até por uma questão de entendimento, né? É que é tudo mais complexo, é muito louco. Você pode estar agora como PJ, depois você está como CLT, você volta. Você pode estar agora como especialista, aí surge uma vaga, você vai para coordenação, e aí você pode ser mais generalista depois. Tudo depende de vários fatores, tá? Depende do seu momento de carreira, depende dos seus objetivos financeiros, pessoais, depende do caminho que você vai seguindo. Então não existe uma receita de bolo e sempre existe a possibilidade de mudança. Na área do design, um dos pontos positivos que nós temos é justamente esse dinamismo, né? Essa versatilidade. A gente consegue se reinventar muito, muito mesmo. Então, você pode sim entender como funciona a carreira inteira, você pode ver para ser um especialista, não tem problema. Mas saiba que você não tem que ficar se cobrando a ponto de ter que seguir uma regra específica, porque as regras que estão aí talvez não funcionem para você. E eu sou um exemplo disso. Eu não me encaixei em vários momentos nos discursos, nas regras que colocaram pra mim, tá? Ou que assim, que colocaram pra mim, entre aspas, né? Que o mercado joga pra gente, que as pessoas jogam pra gente. Então, eu consegui as minhas coisas fazendo do meu jeito. Talvez seja essa a principal questão da nossa carreira, descobrir a nossa própria forma, tá? E ela pode ser totalmente diferente e ter êxito da mesma maneira que alguém que segue uma receitinha de bolo. Ainda nessa questão do caótico, eu quero passar mais um ponto para você, que bagunça faz parte, né? Bagunça faz parte do design. Assim, deixa eu pontuar antes. Eu não tô falando que você vai criar os arquivos todos organizados. Eu não tô falando que você precisa deixar para fazer tudo da última hora. Eu não tô falando que você precisa ser bagunçado na hora de mandar uma proposta, na hora de fazer uma apresentação, na hora de conversar com as pessoas, você não saber se postar, não saber se vestir. Não é isso. É a questão do processo de design. Ele é muito mais caótico do que a gente vê nos cursos. Como eu pontuei, né, até agora, né, de maneira linear. Então faz parte não ser daquela maneira que você aprendeu no curso. Design é muito mais caótico na prática do que realmente na teoria. Então, assim, se tudo tivesse claro, tudo tivesse certinho desde o começo, não ia ter porquê a gente ir lá resolver, né? Não ia ter porquê ter design, porque não tem algo errado, né? Então, design de verdade começa no caos, seja no caos da sua mente, seja no caos de tentar entender o que você tem que fazer, e é sobre isso, e é o que é. Então, aprender a ficar confortável dentro dessa situação, não se desesperar, acalmar o time, os pares que estão com você, quando tudo parece que está uma zona, faz parte do processo. Claro que você vai criando casca e você vai percebendo essas coisas ao longo da sua trajetória. E aí você também vai ganhando maturidade, vai sabendo lidar com essas circunstâncias
e vai se desesperando menos, vai sabendo jogar o jogo, né? Mas de bate-pronto, se você está estudando design e você está entrando no mercado, você tem que saber isso. Que você estudou tudo bonitinho, certinho, mas na hora que você entrar no mercado, ou até mesmo na hora que você for fazer um projeto, vai ser muito mais caótico. Novamente, eu não estou falando aqui sobre processos, eu não estou falando aqui sobre priorização, eu não estou falando aqui sobre o arquivo, documento, eu não estou falando mais sobre essa parte prática, operacional, tática, né? Eu estou falando sobre a essência de resolver problemas. E essa essência, ela é muito mais caótica do que a gente pensa. E tá tudo bem, faz parte do nosso processo, tá? Se não tivesse problema, se tivesse tudo certo, talvez não precisaria da sua capacidade profissional, né? Ali naquele momento ou naquela empresa, tá? Bom, o podcast tá ficando muito longo, né? Eu tenho várias dicas aqui, ou pensamentos que eu gostaria de passar para você. Então eu vou encerrar com dois aqui. E aí, se você gostar, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, porque eu tenho mais ideias. Mas se você não gostar também, eu posso fazer, porque o podcast é meu, né? Que manda aqui, entendeu? Você não tem opinião. Não, tô brincando, você tem opinião sim. Né? Caramba, cria o podcast pro usuário e dane-se a opinião do usuário. Não, não é assim. Mas a gente tem que saber que nem sempre o usuário sabe o que ele quer, né? Mas vamos fechar aqui com mais duas percepções que eu tenho, que eu obtive ao longo da minha carreira e que eu quero passar para você. A primeira é o seguinte: clareza é um superpoder. Clareza pode ser um superpoder de um designer. Se você consegue pegar uma pilha de informações, de dados desconexos, de ideias e transformar aquilo numa comunicação clara, nossa, você tem um poder nas mãos. E isso vale ouro no mercado. Talvez esse seja um dos pontos que fazem designers ter sucesso. Conseguir transformar essa complexidade, que eu venho até falando aqui ao longo do podcast, né, em clareza. E a gente trabalha para isso, a gente tem esse objetivo, tá? Então, trabalhar com design também é lidar com a complexidade e transformá-la em algo mais fácil de consumir para as pessoas. E é isso que um designer faz, ele traduz o caos. Então, a gente tem que ter noção que as pessoas que vão utilizar os nossos produtos, as pessoas que estão inseridas dentro do nosso projeto, elas não são designers necessariamente, elas não estão inseridas no processo como nós estamos. Então, nós temos que esclarecer as coisas. A gente tem que esclarecer as coisas de ponta a ponta. A gente tem que ter uma comunicação mais assertiva. Talvez a principal soft skill de um designer é justamente a comunicação. Por que talvez? Porque tem tantas soft skills, né? Que aí eu teria que listar aqui para saber se é a principal. Mas se não é a principal, é uma das principais. Sempre que eu faço podcast com convidados aqui, eles sempre falam comunicação. E design é comunicação, né? Design gráfico é comunicação visual, por exemplo. Design de interface é uma comunicação entre o usuário e o sistema. E aí a interface é o meio. Então design é comunicação. A gente consegue transformar muitas vezes aquele complexo, aquele emaranhado de informações em clareza visual. Então a gente recebe um monte de coisa e consegue transformar em um layout atrativo, elegante, interessante, funcional para as pessoas. E a gente tem que fazer isso também no nosso dia a dia, no nosso discurso, no nosso diálogo, na nossa diplomacia, nessa política que a gente tem que fazer naturalmente todo dia, trabalhando com design, seja em empresa, seja com clientes, enfim. Tem até um livro que eu tô para comprar aqui, que outro dia eu vi indicando no LinkedIn, que é Brevidade. Putz, agora eu não lembro, viu? Depois eu vou pesquisar aqui, que eu tava até vendo na Amazon, tá? Inclusive tem link aqui na descrição, depois você pode conferir minhas indicações, tá? Mas depois eu vou encontrar e vou deixar esse livro aí na minha lojinha também, tá? Alguma coisa sobre brevidade é uma questão de comunicação, né? E
eu acho que, e o livro, né, pelo que eu vi assim da sinopse, fala sobre como a gente pode ser mais sucinto, mais direto nas nossas comunicações. Afinal, hoje em dia, as pessoas não leem mais, né? As pessoas só escaneiam os textos. Hoje em dia, ou talvez sempre, né? Ainda mais hoje em dia no digital. As pessoas não querem ouvir, né, o que a gente tem para falar, elas querem saber sobre elas, sobre os problemas delas. Então, ter esse poder de ser claro, de ser direto, sucinto, é realmente algo que faz a diferença. A gente, como designer, não só executa, a gente explica, a gente ensina, a gente tem que ficar se provando. É uma questão que atinge praticamente todos os designers em diferentes níveis. Talvez seja um ponto que a gente nunca se livre, não sei. Mesmo que design seja entendido como uma matéria, uma disciplina mesmo, né? Que aí é uma outra discussão, outro vídeo que eu tenho que fazer. Ainda assim, eu acho que terá que se provar, tal. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar essa comunicação e mais claro a gente for, melhor vai ser. Então, traduza esse caos de dados, de informações, não só com clareza nos seus layouts, mas também na sua comunicação, na sua apresentação, comunicação verbal, textual. É isso que eu tento também melhorar, sempre, né? É um desafio. E para fechar, eu quero passar a última questão, para não ficar muito longo esse podcast aqui, que já deve estar, que é: tudo depende. Então, a palavra depende não é enrolação, é fato. Na verdade, depende talvez seja uma resposta até madura. Porque quanto mais você trabalha com design, mais você sabe que nada você sabe, né? É isso. A gente tem que enxergar o contexto, a gente tem que ter uma avaliação crítica, uma percepção analítica sobre as coisas. E design não vive de receita de bolo. Não vive de receita de bolo. O design vive de nuances, de questões que a gente não tem controle, de problemas que surgem. O design vive de, literalmente, né, como eu tô falando durante esse episódio, nessa pandemia. Nessa pandemia não, desculpe. Nesse pandemônio. A gente falou tanta pandemia, né? Que quando eu fui falar pandemônio, já pensei em pandemia. Mas talvez seja, talvez a gente tenha também uma pandemia aí de algumas coisas para designer, né? Falar a verdade, viu? A gente vive uma pandemia aí de telas feias, de sem criatividade, né? Uma pandemia inábil, né? Mas o que eu queria apontar é o pandemônio, tá? A gente vive num pandemônio, assim. Faz parte, é da nossa profissão e até gostoso em certo momento, né? Ter que criar coisas assim, você depois ver como elas ajudam as pessoas, como que você conseguiu fazer toda aquele caos, aquela complexidade, suscitar uma solução legal, simples, que ajuda as pessoas, né? E então, quando a gente fala depende, não quer dizer que eu tô fugindo, que eu tô dando migué. Na verdade, quer dizer que você tem maturidade para saber que você realmente não pode dar certas afirmações, porque é mais complexo, o bagulho é mais embaixo, tá? Então, a palavra depende é realmente a palavrinha que talvez você mais vai falar durante toda a sua carreira. E quanto mais velho você fica, mais tempo de carreira você tem, mais depende você vai utilizar. Quando a gente é mais novo, nós tendemos a ter o ego mais inflado, ter os hormônios lá em cima, e a gente quer ir para cima, é muito entusiasta por tecnologia, quer ver as coisas novas acontecerem, mas a vida real é outra pegada, é outro lance. E eu mesmo já fui tolhido, meio prejudicado, assim, por ter esse entusiasmo, assim, jovial, juvenil, adolescente. E sem saber que depende, que, assim,
Que às vezes você não vai conseguir fazer tal coisa porque depende de outras. Às vezes você não tem que chegar tentando impor uma solução que vai mudar o status quo de uma empresa ali, porque, cara, tem muita coisa envolvida e não se muda as coisas assim no estalar de dedo ou com uma nova ideia, uma nova visão, assim, revolucionária. É por isso que quanto mais cascudo você fica, mais você fica cético, mais você fica um pouco crítico e mais você acaba utilizando a palavra depende. Então depende não é enrolação, tá? Você vai utilizar isso bastante se você vê algum sênior aí que utiliza a palavra depende, você como iniciante júnior vai falar, essa pessoa tá enrolando. Talvez não. Talvez não. Talvez possa ser. Talvez que nem o, nem o Drauzio Varela, né? Talvez sim, talvez não. Mas provavelmente essa pessoa já passou por muita coisa e já sabe, já tem a percepção que o bagulho é mais embaixo e que as coisas funcionam numa rotação onde a gente tem que ir com mais calma, tá? É sobre isso. Enfim, tem mais coisas que eu queria pontuar aqui de dicas para você que está iniciando, mas eu vou ficar por aqui porque senão o episódio vai ficar muito longo, tá? Eu falo pra caramba, fico meio prolixo e aí ficar cansativo, né? Mas se você quiser mais episódios assim, me passa aí porque eu tenho mais coisas aqui, eu tinha anotado mais coisas. Espero que você que esteja trabalhando com design, que tenha essa percepção, assim, que as coisas no mundo real funcionam numa temperatura e pressão um pouquinho diferente da escola. Mas isso não anula a importância da escola, tá bom? Se você está escutando no YouTube, deixa um comentário lá. Deixa também o like, o hype, ajuda aí, porque chega para mais pessoas quando você faz isso, tá? Se inscrevendo no canal também ajuda para ter mais pessoas aqui. E as marcas adoram quando tem muitos inscritos. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, TikTok, LinkedIn, eu tô criando bastante conteúdo também. E, claro, se você está escutando no Spotify, na Amazon, me dá aquela ajuda para que a gente possa crescer nessas plataformas. Não se esqueça do link da Clouders, que está na descrição, ou basta acessar o link mesmo da Clouders, digita aí, clouders.com, você vai acessar, depois insere o cupom TIF25 para ter o super descontão nas primeiras mensalidades. Beleza? Os links de livros, indicações eu também sempre deixo na descrição. E até o próximo episódio, até o próximo TIF em Off. Eu vou indo nessa. Estuda aí, galucha, sempre. Um forte abraço. Pitacos do TIF fica por aqui. Até mais. Valeu. Fui.